não tem saída. Sabe, às vezes as pessoas elas ficam procurando saída aonde não tem. Por isso do tema de hoje, não tem saída fora de Jesus. Não tem saída de outro jeito. Existem pessoas tentando, sabe, usar a sabedoria que se adquire na ciência humana, tentando usar suas energias, o seu dinheiro, tentando usar a sua beleza, sabe, para tentar encontrar uma saída para salvar a família ou para salvar a própria vida dos problemas que esse mundo oferece. Mas não tem saída fora de Jesus. Não tente outro caminho que não existe. Você precisa se convencer disso. O homem, desde o começo, vem tentando pegar, sabe, caminhos que não têm saída, que levam o homem à perdição. E Deus não quer isso para você. Domingo nós falamos sobre a Santa Ceia, a cerimônia da ceia, que é uma cerimônia especial. Nós vimos que o Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Desobedeceram a Deus, e pela desobediência e por ter comido o fruto que simboliza o pecado, eles começaram a ter um problema, eles começaram a ter problema com a nudez. Eles se incomodavam por estar nus, algo que não acontecia antes. Aquele incômodo da nudez já era o efeito do pecado. O nosso Deus, para cobrir o pecado deles, para ajudá-los, sacrificou animais e fez túnicas, fez roupas de animais. Então é assim, o pecado sempre exigiu um sacrifício, um derramamento de sangue para poder paralisar os efeitos, para cobrir os efeitos do pecado. Vimos que mais à frente o povo de Deus, Israel, estava aprisionado no Egito, debaixo do domínio do faraó. E Deus, para libertar o seu povo, disse: matem um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum. Comam a carne dele, e dentro da casa que vocês comem a carne, vocês vão passar o sangue nos umbrais. Vocês vão marcar os umbrais, as portas da casa. Por quê? Porque vai vir um anjo de morte. A morte vai vir, e quando ela passar, e ela vê a marca do sangue do cordeiro, ela sabe que essa casa é uma casa que se alimentou de uma aliança. Se alimentou do cordeiro e usou o seu sangue para marcar a sua casa, dizendo que essa casa é uma casa que tem compromisso com o Senhor. Vimos no Novo Testamento que Jesus agora é o Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha nenhuma, sem defeito, sem pecado. E que o corpo dele é comida, o sangue dele é o sangue de uma aliança, que pode marcar a nossa vida. Ao ponto de ficarmos marcados da morte não ter mais poder, porque o sangue de Jesus Cristo faz com que a morte também passe direto. Jesus, então, ele vai falar algo importante sobre os dias de hoje, sobre como é essa aliança e o efeito dela. A aliança de comer a carne dele, que é o Cordeiro Santo, e de ter o sangue da aliança em si. Livro de João, capítulo 6, versículo 54. Vamos lá? João 6, verso 54. Jesus diz assim, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus então ele declara que quem come a carne dele, bebe do sangue dele, essa pessoa que a ele se revelou a ela, e ela, por crer, ela participou do corpo e do sangue, essa pessoa passa a ter a vida eterna, ela tem salvação. A salvação é uma coisa poderosa, que quando ela entra na sua vida, ela não produz só a passagem dessa vida para outra vida. A salvação, quando ela entra em você, ela começa a tratar toda a tua vida, teu corpo, tua casa, teu lar, tua família. A salvação, ela te abençoa aqui nessa terra e ainda te dá a eternidade com Cristo. Livro de Atos, é bem conhecido, capítulo 16, 31, mas eu vou ler com você, porque você vê que existe um efeito cascata, já ouviu falar? O efeito dominó, você derruba uma pecinha e vai subsequentemente caindo as outras. Olha só, Atos 16, 31 diz: e eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu, olha o efeito dominó, tu e quem mais? A casa, o pai, a mãe, o filho, os avós, quem está entendendo? Quando uma pessoa passa a crer em Jesus Cristo, além de entrar salvação nela, essa salvação, ela começa a se expandir, ela começa a tocar outras pessoas da família. É inevitável que uma pessoa salva, ela venha exercer salvação em outras pessoas que estão perto de si. É uma promessa de Deus. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Volta comigo, livro de Atos, não. Evangelho de João, capítulo 6, nós lemos o versículo 54 que diz assim: porque a minha carne, 54, quem come a minha carne, nem todos comem, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida o quê? Tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus falou assim, olha, quem participa do meu corpo, quem come, como Israel comeu lá a carne do cordeiro, quem se alimentou e usou aquele sangue, conseguiu se livrar da morte e conseguiu sair do domínio do faraó, assim também é. Quem come a minha carne, ele tem vida. Eu ressuscito ele. Ou seja, começa a salvação. É assim que vem a salvação. É através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que marca a vida de uma pessoa e quem quer ser salvo tem que participar, tem que comer. Do corpo tem que beber do sangue, e nós entendemos que isso é se alimentar de Jesus. É participar da Santa Ceia todos os meses. Isso é muito sério. Versículo seguinte. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é o quê? É bebida. Sabe, a gente vê que a comida de verdade, ela é valorizada. Ela fica exposta no supermercado com etiquetas de preço. E as pessoas, elas vão lá, pegam na prateleira já sabendo que vão pagar por aquele alimento. E pagam pelo alimento, por quê? Porque ele alimenta, porque ele mantém o corpo vivo. Ele mantém as pessoas com energia. Então, quando nós falamos de alimento, todo mundo sabe que o alimento é algo necessário para a vida. É indispensável para que a gente viva. E a gente está acostumado a pagar o preço para poder ter alimento, sim ou não? Seja ele o preço financeiro, seja o preço do trabalho. Porque até o agricultor, ele tem que plantar, ele tem que derramar suor na terra para poder arrancar dela o fruto que alimenta. Aí Jesus agora vem dizendo assim, a minha carne, o meu sangue, verdadeiramente é comida e bebida. É mais, o corpo e o sangue de Cristo é um alimento mais verdadeiro do que o arroz e o feijão que você come, a água que você bebe. Ele tem um poder de alimentar muito maior. Jesus diz isso quando o diabo estava tentando ele. Veio Satanás, Jesus estava com fome no deserto, e o diabo disse, tu é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Então Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Escuta, não é só comida que alimenta o homem vivo. Tem gente que tem tudo do bom e do melhor para comer e está morrendo. Verdade ou não? Está morrendo emocionalmente, destruído internamente, psicologicamente atormentado, sem estrutura de se manter de pé. Não consegue coordenar nem as linhas de raciocínio, que se perde entre a realidade e o fictício. Tem gente ficando, sabe, com problemas mentais no dia de hoje, de tanto que as pessoas estão, sabe, com problemas. Ou não é verdade? Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem. Existe um alimento que sustenta o homem vivo. Um alimento muito mais forte do que qualquer comida que vocês conhecem. Aí Jesus agora está declarando. Ele está dizendo, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Escuta, se você é uma pessoa que tem poder para ir no mercado, pegar na prateleira o alimento, pagar o preço que está na etiqueta, você tem um alimento que sustenta seu corpo, mas existe um alimento que, além de manter seu corpo vivo, ele pode manter sua família viva. Ele pode garantir o futuro da tua casa. Pastor, que alimento é esse? Eu quero. É participar do corpo e do sangue de Jesus.
Ah, então me dá logo, eu quero comer desse pão, eu quero beber desse sangue. Não, não é simplesmente chegar aqui num domingo de Santa Ceia, pegar aquele pedacinho de pão asmo, pegar ali um pouquinho daquela porção do suco da uva e comer e beber dizendo é o corpo de Cristo. Não. Esse alimento você só participa dele por uma fé ativa, uma fé praticada, uma fé não de palavras, mas uma fé de ação. Porque se você não tem fé, não age pela fé, você come apenas um pedaço de pão e bebe apenas um pouquinho de suco. Mas se você coloca a sua fé em ação, aquele pedacinho de pão vira carne, que é o corpo de Cristo, e aquela porçãozinha de suco se transforma no sangue. E aquele corpo e aquele sangue se transforma no poder que te energiza e te alimenta para a vida eterna. Mas não é só para a vida eterna, porque se você começar a salvação na tua vida, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo, não é só salvação para você. Se alimentar do corpo e do sangue de Cristo é salvação para toda a sua casa. É um poder que vai, que vai impactar, um poder que vai contagiar todos aqueles que estão ao teu redor. É muito importante você participar dessa comunhão, você se preparar para ela. Pastor, eu quero. Olha o que Jesus diz, nem todos querem. Muitos dizem da boca para fora, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, é um alimento verdadeiro. O que ele está dizendo, o meu corpo, o meu sangue é um alimento verdadeiro, vai te alimentar de verdade, vai te dar energia para você lidar com os sentimentos ruins. Tem gente fraco, tem gente que qualquer sentimento ruim que bate no peito, qualquer provocação que vem, a pessoa é fraca, ela se rende àquele sentimento, aquele sentimento é mais forte do que ela, e ela se torna aquela pessoa dominada, impulsiva. O sentimento maligno domina e ela age por impulso. Por quê? Porque ela é fraca, porque o alimento dela é fraco, ela não se alimenta como deveria do corpo e do sangue. Porque quando a pessoa está bem alimentada, ela tem força, pode bater na porta dela com qualquer tipo de sentimento maligno ou ruim. Ela domina aquele sentimento, porque ela tem um alimento verdadeiro que dá a ela energia. Ela pega a mágoa, pega o ódio, ela pega aquilo, segura e diz assim, você está sob controle. Sentimento maligno, raiva, ódio, inveja, rancor, decepção, tristeza, você está sob controle. Eu tenho poder para te dominar, você não tem poder de me derrubar. A pessoa sacrifica, ela tem o poder de sacrificar qualquer sentimento que surge dentro do seu coração. Por quê? Porque ela é alimentada de verdade, porque ela tem energia para isso. É muito importante você se alimentar bem, comer a verdadeira comida e beber a verdadeira bebida. Quem está entendendo? Versículo seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, olha isso aqui, permanece em mim e eu nele. O apóstolo Paulo diz que para a pessoa comer do corpo, beber do sangue de Jesus, para participar da ceia, a pessoa deve se analisar. Porque se ela comer de qualquer jeito, ela come indignamente, isso acaba trazendo ainda mais condenações para essa pessoa. Então, ele diz, cada um julgue a si mesmo. E você deve se julgar, porque Jesus falou assim, que quem come de verdade, quem se alimenta não de um pedaço de pão, mas se alimenta da carne. Quem não toma de um suco de uva, mas toma o sangue de Cristo. Quem verdadeiramente participa, a Bíblia diz que ele permanece em Cristo e Cristo permanece nele. A pessoa ela sai daquele momento de comunhão e ela continua vivendo como se Jesus estivesse ali presente, visível, palpável. Você já notou como a gente se comporta diferente perto de pessoas? Minha família é 5, eu, minha esposa e 3 filhos. Eu brinco que às vezes nós parecemos a família Buscapé. Já viu? É uma farra, uhul, bora, yeah! Cada um de um jeito. Só que nós temos que ter um bom comportamento. Algumas pessoas às vezes falam assim, ei, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer um social juntos? Ah, sim. Aí eu pego meus filhos e falo, filhos, tenham educação, se comportem, fale baixo,
Olha, cuidado ao sentar à mesa, como você come. Por quê? Porque nós somos observados. Quem aqui também é assim? Quando alguém, sabe, está perto de você, você procura, sabe, ter um comportamento, sabe, mais apurado. Você procura estar mais polido, com a imagem melhor. Pastor, eu sou assim também. Levanta a mão quem faz isso. Quem tem um cuidado maior. Aí você está dentro de casa, às vezes você está tranquilo, é ou não é verdade? Hã? Sim ou não? Quando uma pessoa, ela se alimenta verdadeiramente, quando ela participa de uma comunhão verdadeira, ela sabe que Jesus permanece, ela não consegue ignorar a presença de Deus na vida dela. Ela participa da comunhão com Cristo, ela continua caminhando e ela sabe que Deus está presente, então ela continua tendo zelo pelo seu comportamento, ela continua cuidando da sua imagem, ela não relaxa, ela continua sendo aquela pessoa sucinta, sóbria, vigilante. Por quê? Porque ela está ali com Jesus, ele permanece nela, e não só ele permanece nela, mas ela também permanece focado nele. Se você é o tipo de pessoa que fala que participa do corpo, do sangue de Cristo, mas da igreja para fora, você às vezes não tem zelo. Tem gente que briga e xinga. Meu irmão hoje disse, pastor, eu lembro de episódio de acontecer de eu sair da igreja e na porta da igreja arrumar briga. Tem problema na porta. Falei, pois é, e Jesus permaneceu em você? Permaneceu nada, eu me esqueci, foi de tudo. Você está entendendo? Tem pessoas que não participam de verdade. Por quê? Porque a hora que ela sai, parece que ela se esquece que Jesus continua com ela, e ela começa a se comportar daquele jeito feio, daquele jeito que Jesus não deveria ver a gente. Nós temos que ter um comportamento sóbrio, e um comportamento de quem tem zelo pela presença de Deus. Então toda pessoa que participa verdadeiramente de uma comunhão com Jesus, que se alimenta da carne dele, Jesus permanece ali, a fé dela é assim, ela o tempo todo ela consegue enxergar a presença de Deus. Olha como está escrito, vê se você compreende bem agora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Já viu por acaso alguém participar da ceia, do corpo, do sangue, e depois ir fazer coisa errada? Já viu? Eu já vi falar de gente que participa da ceia e depois vai beber cachaça. A irmã fez aqui, ó. Gente que participa da ceia e às vezes, sabe, continua com um espírito de intriga. Por quê? Porque o que ela participou não é do corpo e do sangue. Ela participou de algo fictício. Ela não aplicou o coração, não levou a sério. Olha o que está escrito, versículo seguinte. Assim, olha agora, ó, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Escuta, Jesus é um padrão, ele mostra algo importante, é a parte central agora da nossa mensagem de hoje. Quem se alimenta de Jesus vive por ele. Ele disse, como? Vou te mostrar o padrão de que é viver por mim, assim como o Pai me enviou. Eu fui enviado pelo meu Pai e vivo por Ele. Eu dou a minha vida pelo Pai. Eu dou a minha vida pelo meu Pai. Ele disse, quem de mim se alimenta, quem verdadeiramente participa do meu corpo, quem verdadeiramente participa do meu sangue, quem come o verdadeiro alimento, quem bebe a verdadeira bebida, essa pessoa passa a viver por mim. Ela passa a viver por mim, e sabe o que acontece? Ela se torna meu enviado, como eu fui enviado pelo meu Pai. Ela vai em meu nome, ela faz a minha vontade, ela cumpre aquilo que eu desejo, ainda que lhe custe a própria vida. Quando Jesus disse isso, ele estava com, sabe, dezenas de discípulos. Dezenas de discípulos. E a partir desse momento, alguns discípulos começam a ficar desconfortáveis, porque eles começam agora a ver que eles, para se alimentar de Jesus, participar de uma verdadeira comunhão, eles precisam viver para fazer a vontade de Deus. E isso não agrada muita gente. Tem gente que vem
por uma comunhão com Jesus e quer que Ele dê a vida dele por ela, e que a vida de Cristo cumpra as suas vontades. Só que quando a pessoa se aproxima de Cristo, Cristo diz assim: eu dou a minha vida por você, mas eu quero a tua vida dada por mim. Então viva por mim, quer se alimentar de mim, quer ter a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que vai te ressuscitar para a eternidade, então viva por mim. Porque se você estiver vivendo por mim, quando eu te enviar, você vai fazer a minha vontade e não a tua. É aqui que começa o efeito cascata, o efeito dominó. Por quê? Porque quando um cristão é salvo de verdade, ele volta para a casa dele, e o que ele faz? Ele não faz o que quer, ele faz a vontade de Deus, ele começa a cumprir a missão que Deus deu a ele. Ele começa a seguir as instruções de Cristo, ele vive para cumprir a palavra. Não importa o quanto a palavra ela exija esforço desse discípulo, ele vive para cumpri-la. A palavra de Deus, vou dar um exemplo, ela diz a respeito do casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, diz que o homem não deve defraudar a sua mulher, como a mulher não deve defraudar o seu marido, que ambos não devem se apartar um do outro, a não ser por consentimento mútuo. Sabe o que quer dizer isso? Que quando o marido procura a mulher ela deve se abrir para o seu marido. Quando o marido procura a mulher, ela deve se abrir, mas quando a mulher procura o marido deve se abrir. Os dois têm que entrar em acordo. Ah, mas eu não consigo, eu não aguento, eu não quero. Pois é. O que Jesus ensina na sua palavra não tem a ver com o que você quer fazer ou com a dificuldade que você encontra para fazer. Ele pediu para que você faça isso a custo de vida. Você passa a viver para cumprir a vontade dele. E quando você passa a cumprir a vontade dele, escuta, você não morre. Você passa a descobrir uma vida que você não consegue alcançar sem essa comunhão com Ele. É assim que muitos casamentos são salvos. Pastor, o senhor está querendo dizer que quando eu não quero dar atenção para meu marido, eu sou obrigado mesmo assim? Se você vive por Cristo, sim. Ah, mas eu não consigo. Não, você não quer viver por Jesus. Chama teu marido e fala assim: amor, vem cá, eu não estou muito afim. Me dá um tempinho. Ah, não. O marido não quer te dar o tempo. Aí você fala para ele: beija aqui na minha testa, beija aqui ó, na minha bochechinha. Me ajuda então. Se abra por amor a quem? Jesus, para poder salvar a tua casa, para salvar teu casamento. Ô minha esposa, eu não estou afim, não estou bem. Fala para sua esposa, meu amigo: me ajuda, eu não estou bem. Me dá um beijinho aqui, me dá um beijinho na testa. Me ajuda a me sentir confortável, porque não está legal, mas eu vou cumprir a missão, porque Jesus um dia, Ele disse na sua palavra, que eu jamais poderia te lesar esse direito, e eu não vou lesar. Custe o que custar. Sabe por quê? Não porque você merece, você não vai falar isso, lógico, né? Não porque você merece, não porque você é uma pessoa maravilhosa, não, é porque eu vivo para o meu Senhor. Quem está compreendendo? Quando uma pessoa se alimenta de Jesus, se alimenta do corpo, do sangue, ela passa a cumprir a vontade de Deus. Ela passa a ser o enviado, ela vai para dentro de casa e ela não mais vive as suas vontades, os seus sentimentos, ela vive a vontade de Jesus. Ela cuida da família dela do jeito que Jesus manda cuidar. A palavra de Deus, por exemplo, vou dar mais um exemplo, diz que a mulher ela deve ser sujeita ao marido. Ela deve ser sujeita. A mulher que se alimenta do corpo do sangue de Cristo, ela é sujeita ao marido por amor a Jesus, não é porque o marido merece. Ah, pastor, difícil para a mulher. Não, difícil é para o homem. Eu sou homem. Está escrito na palavra que o homem que se alimenta de Jesus, ele tem que amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, amando, se entregando por ela e dando a vida por ela. A mulher só tem que se submeter, mas o homem, além de se entregar à mulher, ele tem que morrer por ela. Um homem deve viver com a mulher, demonstrando o tempo todo disposição para morrer por sua esposa. A esposa só deve se submeter, o homem deve demonstrar capacidade de morrer por ela. A mulher tem que sentir isso o tempo todo do marido, que ele morre por ela. Só que tem muito homem que mostra o contrário, que não se alimenta de verdade. Do corpo não, do sangue de Cristo não. Se alimenta dessa comida, que é arroz e feijão. Porque se alimentasse de verdade do corpo e do sangue, ele viveria para mostrar para a mulher dele: olha, eu te amo. Eu me entrego por você, eu morro por você.
Quem está entendendo? E a mulher, ela viveria para dizer: eu estou aqui para lhe atender, eu estou sujeita a você, eu amo você, meu marido, e me sujeito a você, por amor a Cristo. Quando as pessoas vão descobrindo isso, alguns vão se entristecendo e vão achando difícil. E por esse motivo muitos perdem a família. Continuando. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus fez o quê? O Pai pediu o quê para Jesus? Pediu o quê para Jesus? O Pai pediu o quê para Jesus? Alguém sabe? O Pai pediu para que Jesus se entregasse pela humanidade. Será que essa era a vontade de Cristo? Será que Jesus queria morrer pela humanidade? A palavra de Deus diz que Jesus, ele argumentou com o Pai e disse assim: Pai, se for possível. O quê? Olha Jesus, ele e o Pai agora, não tem humanidade, está ele e o Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua e não o quê? E não a minha vontade. E o que o Pai fez? Passou o cálice? Passou? O que o Pai fez? Pediu ele para se entregar, e ele se entregou. Ele morreu. Jesus morreu. E Jesus está dizendo assim: quem se alimenta de mim, quem come meu corpo, bebe meu sangue, quem tem a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, vive por mim. Do mesmo jeito que eu vivo pelo Pai. Eu fui enviado. Quem se alimenta de mim também será enviado. E vai cumprir a missão, ainda que custe a própria vida. Quem está compreendendo? Ainda que custe a própria vida. Os discípulos de Jesus estão ouvindo ele. Isso é uma pregação. Jesus está pregando para os seus discípulos. E olha o que acontece agora. A hora que eles ouvem isso, muitas pessoas não querem realmente se alimentar como se deveria. Porque isso tem preço. A comida do mercado tem preço. Mas quando se fala da verdadeira comida que sustenta para a vida eterna, as pessoas querem de graça e não entendem que exige um preço. Exige de você um certo preço para você se alimentar da verdadeira comida, da verdadeira bebida. É o preço da obediência, da submissão, da sujeição. Olha lá, olha o que acontece agora. Versículo seguinte. Pula para mim 2 versículos, vai para o 59. 59. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: olha os discípulos, duro é este discurso, quem pode ouvir? Hora que as pessoas começaram a ouvir que para se alimentar de verdade de Jesus, da comunhão com Ele, elas teriam que viver por Ele e não viver para as suas próprias vontades, elas começaram a achar que o discurso de Jesus era difícil, era duro. Tem gente que quando ouve a verdade, que tem que servir a Deus, que tem que voltar para casa e cumprir a vontade de Deus, tem gente que começa a achar que o discurso é o quê? É duro. Aí a pessoa, ela deixa de viver com Cristo, ela deixa de servir. Tem muita gente que não está conseguindo trilhar o único e verdadeiro caminho. Qual é o tema da mensagem de hoje? Não tem saída. Ah, o discurso é duro, eu não vou seguir esse discurso. Guarda o que eu estou te falando, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O que você vai fazer? Você não vai seguir o discurso de Jesus que é duro, que mandou você viver por Ele, fazer tudo por amor a Ele, se sujeitar às vontades dEle? Você vai ficar se alimentando de falso alimento a vida inteira? Há um tempo atrás eu fui procurado por uma pessoa de outro ministério, não é da nossa igreja. Ele me procurou e disse assim: pastor, acompanho o senhor pelas redes sociais, acho que o senhor é um homem de Deus, não tenho condição de abrir o que está acontecendo comigo no meu ministério, sou participante da igreja, tenho uma posição ativa na igreja, eu preciso de ajuda. Eu falei: que foi? Se eu puder ajudar o irmão em Cristo.
estudo atendendo pela internet. Falou, pastor, meu casamento estava assim, sabe, meio sem graça. Quem já ouviu falar dessas coisas? O marido da mulher parece que não está muito bem, está meio sem graça. Eu falei para minha mulher que a gente deveria, sabe, fazer alguma coisa. A gente deveria, sabe, buscar umas aventuras. Quem está compreendendo? Vou falar uma linguagem assim, mais madurinha, porque quem entender é porque deve entender, e quem não entender é porque é criança, ao ponto de não necessitar de aprendizado, de entender o que eu vou falar, tá bom? Ele disse assim, olha, vamos fazer, né, algumas aventuras, alguma coisa assim, para a gente, sabe, melhorar nosso relacionamento. E ela falou, o que você quer? Ela falou, não sei, tem a sua amiga aí, que não sai daqui de casa, é muito íntima. Vamos namorar junto. Quem está compreendendo? E ela, não, pastor. E ela falou para ele, não. E ele insistiu. E um dia ela aceitou. A amiga aceitou. E quando ele veio me procurar, a mulher dele estava separando dele para ficar com a amiga. O cara que tinha família. É um alimento que não é verdadeiro. Quem está compreendendo? Não é verdadeiro. Ele falou, pastor, eu destruí minha família, eu perdi a minha mulher. Eu perdi meu casamento, me ajuda. Eu falei, se converte. Você nunca viveu para Cristo. Você é ativo dentro da tua igreja, mas você usa um alimento falso. Um alimento que não é capaz de sustentar seu casamento. Você trouxe o falso e olha o que o falso está fazendo. Nunca alimentou teu casamento, pelo contrário, foi o que destruiu. Sabe, tem gente que acha o discurso de Jesus duro, acha duro o que Jesus fala, e começa a recorrer a alimentos falsos, começa a achar outras saídas para salvar o casamento. Quem está compreendendo? Gente que procura terapias que nunca será a saída. Pode procurar, pode tentar, mas ninguém tem o poder que Cristo tem, ninguém tem a unção que Ele tem, nada tem o poder que Deus tem de alimentar uma família, um casamento, uma alma, um ser. Ninguém tem o que Ele oferece, não tem saída em outro caminho. Jesus é o único e verdadeiro caminho. O discurso é duro, é melhor esse discurso duro do que ser enganado. Tem muita gente se enganando, quem está compreendendo? Tem muita gente mentindo para si mesmo, usando de falso alimento, achando que está bem. Lá na frente a queda é maior. Essa pessoa destruiu a família. Volta o texto. Versículo 66. Vamos pular um pouquinho. Versículo 66. Olha lá, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com quem? Olha o que essas pessoas fizeram. Elas acharam que o discurso era duro. Não foi isso que elas começaram a dizer? Difícil o que ele está falando. Difícil ter que viver para ele. Fazer a vontade dele. Se sujeitar a tudo que ele fala. Difícil, duro isso. Não, eu queria um Deus para fazer as minhas vontades. Não eu fazer as vontades do meu Deus. Quem está compreendendo? Nós temos vendo muito isso nos dias de hoje. Gente que quer um Deus para atender todos os seus caprichos. Não alguém que está disposto a atender todas as vontades de Deus. Se você quiser salvar a sua casa, primeiro você tem que crer nele. Você tem que crer nele para ser salvo. Se você crê em Jesus para ser salvo, você se santifica e come do corpo e bebe do sangue. Quando você faz isso, você passa a viver por ele, porque seu alimento é verdadeiro. Aquele alimento verdadeiro leva você a dar sua vida por Cristo. E quando você começa a dar sua vida por Cristo, você volta para dentro da sua casa. E o que você faz dentro da sua casa não é o que te interessa, é o que interessa a Jesus. Pastor, dura esse discurso. Não tem outra saída. Tema da mensagem de hoje? Não tem saída. É essa mesmo. Por mais difícil que pareça, siga a vontade de quem? De Deus. Cumpra o que Ele está te mandando. Pastor, mas é duro por um certo tempo. É igual construir uma casa. Já construiu uma casa? Já construiu uma casa desde o fundamento? É difícil, dá trabalho. Mas se você trabalhar direitinho e não parar, a hora que estiver pronta, a alegria é imensa. Valeu cada dia de dificuldade. Valeu cada momento, cada centavo empregado. É assim ou não é? Exige uma certa tarefa. Se você cumprir a vontade de Deus, você vai usufruir
disso que ele prometeu, a salvação de toda a sua família. Eu te pergunto, você sabe o que é morar dentro de uma casa onde todo mundo é salvo? Você sabe o que é isso? Sabe o que é morar dentro de uma casa onde todo mundo vive por Jesus? Você já viveu assim? É maravilhoso. É uma vida muito gostosa. É verdadeira comida. É verdadeiro alimento. Só que até a sua casa, todos servirem a Deus, você vai ter que aguentar uns discursos duros de Jesus. Quem está entendendo? Você vai ter que viver por Ele e fazer a vontade dEle. Se você não fizer isso, vai fazer igual alguns discípulos fazem. O que muitos fizeram? E muitos, volta o texto, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com Ele. Olha aí. Muitos discípulos de Jesus desviaram. Não quiseram mais andar com Jesus. Porque o discurso era o quê? Duro. O que Jesus pediu é difícil. Quantas vezes eu olhei para minha esposa e falei, não dá mais no meu coração. Lá na minha mente, no meu coração, eu disse, não dá mais. Isso é demais. Aí Jesus falou assim, nada, pode parar. Pode parar. Eu falei, o que foi, Senhor? Vai lá e faz as pazes. Eu falei, não, Senhor. Passa de mim esse cálice. Ele falou, não, você se alimenta de mim? Sim. Então pronto, o preço é esse. Para você ter o verdadeiro alimento, para você, vai lá e faz as pazes. Tá bom, Senhor. Seja feita, estou à vontade. Ô, minha princesa, vamos quebrar esse gelo aqui, vamos fazer uma oração junto, vamos sair dessa dificuldade. Nunca foi fácil. Mas foi assim que eu descobri a verdadeira felicidade. Quem está entendendo? Eu descobri a alegria de ter dentro da sua casa o poder de resolver qualquer tipo de problema ou conflito. É você ser um servo de Jesus Cristo. Versículo seguinte, vamos terminar. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67. Então, disse Jesus aos 12. Olha só, Jesus tinha mais de 70 discípulos ali. Jesus tinha muitos discípulos ali. Quantos ficaram depois do discurso que foi duro para quem ouviu? Apenas os 12. Eram mais de 70. Ficaram apenas 12. E os 12 que ficaram, Jesus se dirige a eles e diz, agora sim? Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E vocês não vão embora também não? Olha a resposta. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós. Olha o Simão, olha o Pedro. Pedro falou, sim, para onde nós vamos? Me fala outro caminho, quem servir, a quem se sujeitar, a quem obedecer, que vai nos mostrar de verdade o caminho que resolve os problemas. Pedro já entendeu, ele já sabia. Pedro está dizendo, não tem saída. Pode ser duro o tanto que for o discurso, esse é o único caminho. Não existe outra saída. Muitas pessoas hoje estão se desviando, porque não conseguem ouvir discursos duros, que levam elas a fazer uma renúncia pessoal, para cumprir a vontade de Deus, e desfrutar futuramente daquilo que Ele prometeu. E aí essas pessoas, infelizmente, acabam perdendo as promessas. Quem já entendeu que não tem saída é igual os 12, é igual Pedro e os outros 11. Para onde a gente vai, não tem para onde ir não. Pode ser duro que for. Vamos para onde? Vamos para quem? Só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós temos a salvação nossa e da nossa família. Então seja duro tanto que for. Eu já sei que não tem saída. Quem já está convencido disso? Tema da mensagem de hoje, não tem? Seja duro o discurso. Não importa o tanto que o que ele te pede é difícil. Não tem outra saída. Cumpra o que ele pediu. Não tem outro. Se você tentar qualquer outra coisa, não vai dar certo.
Se você tentar de outro jeito, não funciona. Você vai ser o tipo de pessoa igual os outros discípulos de Jesus? Seguiram Jesus até um certo ponto, depois que Jesus cobrou deles um posicionamento, se desviou? Você quer ser esse tipo de discípulo? Que descobre que não tem outro caminho, depois que quebra a cara? Você não precisa ser assim. Você pode fazer o que o Pedro e os outros 11 fizeram. Senhor, não tem outro caminho, não tem outra saída. É só o Senhor mesmo. É só o que o Senhor diz. Jesus perguntou para os 12, voltando. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde nós vamos? Não tem outra saída. Nós vimos e conhecemos que o Senhor é o Filho de Deus, é o Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Quem está convencido que Jesus é o único caminho para você? Está convencido disso? Então diga comigo, diga, não tem saída. Diga, é o que Jesus fala. É o que Ele diz. Diga, doa em quem doer. Esse é o caminho. Não tem saída. Pedro entendeu isso? Os 12 entenderam? E você? Já entendeu que não tem saída? Você tem que cumprir o que está na palavra? Ah, eu vou divorciar. Não. Você vai se arrepender. Ele mandou perdoar e não divorciar. Entendeu? Quem compreendeu? Ah, eu vou sumir. Não, ele não mandou você sumir. Ele mandou você caminhar a segunda milha. Ah, eu não perdoo. Não, ele não mandou você ficar magoado, negar o perdão. Ele mandou você perdoar 70 vezes 7. Entendeu ou não? Ah, mas é duro o discurso. Mas é um caminho que vai te levar onde você quer chegar. É a única saída. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossa família. Fique de pé, pastor. Eu estou convencido que não tem outra saída. Eu vou fazer a vontade de Deus. Quem está pronto para isso? Você vai viver momentos de desafio. Vai voltar para casa. Você não queria voltar. Já viu gente contar? Já tem gente falar assim, olha, eu estou indo para minha casa, pastor, mas quando eu chego na porta, eu volto. Eu não quero entrar, eu não quero ficar em casa. Às vezes eu fico no trabalho fazendo hora extra só porque eu não quero ir para casa. Por quê? Porque ir para casa é ruim. Ir para casa é ruim, é difícil. A pessoa foge. Mas quando ela ouve Jesus, eu falo assim, vai para casa e trabalhe. Tenha paciência. Pregue a verdade. Pregue a verdade, luta. A palavra de Deus diz, quer ouçam, quer não, o que se importa é que pregue o evangelho. Vai para casa, a hora o marido começar a brigar, o esposo começar a brigar, começa a pregar. Em vez de você brigar, prega. Fala, Jesus te ama, eu também. Eu vou embora, Jesus te ama, eu também, amor. Você pode ferir, a pessoa fala, mas você não vale nada. Você pode, eu posso não valer nada, pode ferir até outra face. Eu estou aqui, eu não vou te deixar. Começa a pregar, começa a falar o que está na Bíblia. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. O evangelho converte. Amém, pessoal? O evangelho transforma pessoas. Põe a mão no coração, feche seus olhos. Pai.